Olá, pessoal. Eu sou o professor Fernando Quiroga, da Universidade Estadual de Goiás, e estou na presença do professor João Ferreira Oliveira, meu convidado da Universidade Federal de Goiás. O tema desta aula é a respeito de Pierre Bourdieu e a sua contribuição para o campo da educação. Eu vou fazer um bate-papo com o professor, nós vamos discutir alguns pontos da contribuição desse sociólogo, o que ele pensou em linhas gerais a respeito do campo da educação. Eu queria perguntar para o professor e agradecer a sua presença, o que significou o pensamento de Pierre Bourdieu, um dos grandes expoentes do pensamento do século XX, especificamente na educação, considerando que é só uma fração de toda a contribuição dele no campo da sociologia como um todo. Então, Pierre Bourdieu é um sociólogo francês, né, já falecido. Ele faleceu no início dos anos 2000, né, e deixou uma enorme contribuição no campo da sociologia em geral e também, claro, no campo da educação, né. Claro que, como você mesmo disse, a produção do Pierre Bourdieu ela é muito ampla. Eu diria que talvez uns 5% dessa produção de mais de 30 livros, de centenas de artigos individuais ou em parceria com outros colegas, não só na França, mas no mundo inteiro, né? São artigos que também se preocuparam com a educação, né? Mais assim, com maior repercussão no campo da educação, a gente tem um livro, né, que ele escreveu com Passeron, que foi publicado na França em 1970 e que no Brasil chegou e foi publicado em 1975. E aqui teve grande repercussão, sobretudo no campo da educação, entre os pedagogos, né? E nós estávamos naquele contexto também estruturando mais fortemente a pós-graduação do país e esse livro foi bastante lido, né, em todo o país. Então, era um livro que trazia uma discussão sobre a violência simbólica que está presente no sistema educacional. O livro faz uma análise do sistema educacional francês, né? Alguns dizem que o título do livro talvez não tenha sido muito feliz, porque ao falar reprodução, você tem a perspectiva de que a escola só reproduz, né? Que a escola só contribui para manter a correlação de forças entre as classes sociais, ou seja, todo o sistema de ensino, o currículo, a avaliação, os professores, tudo aquilo que se faz na escola, né? A ação, digamos, pedagógica, ela está direcionada para manter essa correlação de força, ou seja, para reproduzir a própria diferença que existe entre as classes sociais. Professor, eu gostaria de perguntar a respeito da mobilidade social. Sim. O que Bourdieu fala a respeito desse conceito da sociologia, mobilidade social, que significa a possibilidade de ascender socialmente, e qual a função da escola com relação a isso, do ponto de vista de ser uma instituição que contribui para a reprodução e não necessariamente para propiciar essa mobilidade? Então, a ideia de mobilidade social, ela está muito presente na lógica de uma escola liberal, né? Uma escola sentada na perspectiva de dons e talentos naturais, né? Que é bastante difundida, não só na escola, mas em todas as instituições, eu diria, que tem um papel na socialização, especialmente as instituições de socialização primária, né? O livro, por exemplo, A Reprodução, ele não discute, apesar de ser focado no sistema de ensino francês, ele discute a ação educativa que acontece em diferentes espaços, né? Na escola, na família, na igreja, enfim, as instituições, digamos assim, que têm um papel na formação disciplinar das pessoas. Então, a ideia de mobilidade social, ela é muito presente na lógica liberal burguesa, né? A ideia de que pelo seu esforço, pelo seu talento, né? Pelas capacidades naturais que já vêm, né, desde o nascimento, que foram agraciadas por Deus, né? Que você pode ascender socialmente exatamente por esse esforço, por essa capacidade que está em você como potência, mas que você pode realizar e a escola contribuiria para isso, né? Então, a crítica vai no sentido de que essa ideia, ela despreza os condicionantes sociais
que estão presentes na origem de cada um de nós. Né? Origem social. Na origem social. E aí o conceito de capital ele ajuda, porque ele fala de capital econômico, de capital cultural, de capital social, de capital simbólico. Né? E cada um de nós, dependendo quer dizer, da origem de classe social, você carrega mais ou menos tipos de capital. E a sua posição no espaço social, na sociedade, depende desses diferentes tipos de capital e desses acúmulos, né, de capital. Portanto, a ideia de mobilidade social, ela é real? É possível? Sim, ela é possível e a gente sabe disso. Por exemplo, as pessoas que fazem o ensino superior têm muito mais chance de ter uma vida melhor, de ascender socialmente, né? De ter uma melhor qualidade de vida, de receber um melhor salário, etc, etc. Isso, as pesquisas econômicas também comprovam isso. Mas isso não significa, na comprovação que Bourdieu faz, nas evidências que ele mostra, né? Especialmente na reprodução, mas também em outros livros, os herdeiros que, por exemplo, discutem a trajetória de estudantes universitários, né? E de como, por exemplo, eles estão tão bem habituados àquele espaço universitário, porque tem um melhor capital linguístico, porque, enfim, aquele espaço são de pessoas, às vezes, dos cursos mais prestigiados, né? Da mesma origem de classe, em contraposição a outros que talvez tenham vindo de estratos sociais com baixo capital cultural, mas que tiveram acesso à universidade, às vezes, porque entraram por uma lei de cotas ou porque mesmo entraram em cursos de menor prestígio social, nas licenciaturas, por exemplo, né, que são normalmente cursos de menor prestígio social. Então, a ideia de mobilidade, é claro que não é possível negar, mas pela ótica dessa violência que acontece nos sistemas de ensino, Bourdieu diz que a gente tem que prestar atenção nesses condicionantes sociais, porque, de maneira geral, são eles que vão determinar a trajetória social desses indivíduos, né? Enquanto que a ideia de mobilidade pelo dom, pelo talento, ela pode ser uma exceção que não confirma a regra. É como se Bourdieu apontasse para a causa e não aos efeitos que se manifestam na escola. Por exemplo, o efeito de um aluno desatento, ou um aluno que tem um repertório linguístico não condizente com aquele que se espera das classes dominantes, etc. Ou seja, esses efeitos, o Bourdieu é como se ele estabelecesse então uma relação e apontasse para as causas disso, e não só para esses efeitos que se manifestam à luz do dia nas escolas. Por exemplo, um aluno que é originário, né, de estratos sociais mais aquinhoados da sociedade, né, das camadas mais dominantes, ele é socializado pela família e assim, enfim, né, e os outros espaços sociais dos quais ele vai participar ao longo da sua vida, permite a ele melhorar o seu capital linguístico, permite a ele ter acesso a bens culturais que outros talvez não tenham, porque os pais são analfabetos ou porque têm baixa escolarização, porque falam, né, uma linguagem não tão legítima do ponto de vista, né, da cultura legítima. Então, ele chega na escola falando com dificuldade, se portando com dificuldade, não compreendendo às vezes, né? Então, isso faz uma diferença enorme na trajetória, como se isso fosse natural, quando na verdade isso é social, né? E foi produzido socialmente, né? Então, é nesse sentido que o Bourdieu diz que há uma violência simbólica no sistema de ensino. Quer dizer, a escola contribui para a reprodução social, não é só a escola que faz isso. Praticamente ele amplia esse leque para todas as instituições onde você tem uma ação pedagógica acontecendo. Isso pode ser no quartel, pode ser no hospital, pode ser na família, pode ser na igreja, né? Todos os espaços que fazem parte da vida das pessoas. Então, essa violência, ela se estabelece, sobretudo nos juízos professorais, né? Tendo consciência ou não disso, né? Quando eu dou uma nota mais baixa para um aluno, quer dizer, muitas vezes eu estou punindo a sua origem social, né? Pelo fato dele não ter aprendido aquele conteúdo. Uma certa desenvoltura, qualquer coisa... Exatamente, né? Quando para o outro aquilo é natural e ele não teve grande esforço, às vezes, até para obter aquela nota.
E no caso da reprodução e do sistema francês, né, do sistema mais digamos assim, de uma pedagogia mais conservadora, né, sobretudo na época em que ele faz esses estudos, ali nos anos 60, o professor registrava, né, numa ficha individual o comportamento dos alunos, as dificuldades de aprendizagem, tudo isso, né, as repreensões que eram dadas, né? Então ele vai analisar essa ficha do aluno, cruzar com a origem dos pais, com o nível de renda, com o nível de escolarização, etc. Então ele começa a perceber a influência dos diferentes tipos de capital nessa trajetória, né? E mostrar exatamente isso, né? Que essa violência e essa contribuição à reprodução nega a tese, né, da escola liberal burguesa, uma escola baseada no mérito, no dom, no talento natural, como se isso dependesse do indivíduo e não fosse uma produção social. E o pressuposto tácito da ideia de escola republicana, né? Ou seja, que atenderia supostamente a todos. Claro que a gente não está negando a importância, né, da escola pública e da expansão e gratuidade da escola pública e da sua invenção a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da Constituição do Estado moderno, né? A escola pública para todos, né? No maior tempo possível e na ampliação da jornada escolar no maior tempo possível, né? Aqui no Brasil 4h30, na França 7 horas, 8 horas, em muitos países até mais do que isso. Quer dizer, é claro que para esses alunos que têm um baixo capital cultural, ter esse tempo na escola favorece a apreensão de conteúdos, favorece a apreensão de diferentes tipos de aprendizagem, de habilidades, de conhecimentos, né, de competências, como é usado atualmente, né? Então, é claro que a escola tem um papel importante, né, no processo de socialização para essa vida moderna, tecnológica em que nós vivemos, em que pese o fato de que a gente não aprende hoje só na escola, né? A gente vive numa sociedade pedagógica. A gente está aqui gravando um vídeo que vai ser usado provavelmente em cursos vários, né? Enfim. Sim. Então, assim, o aluno está aprendendo na internet, está aprendendo nos jornais, enfim, nos diferentes espaços tecnológicos que hoje se tem acesso. Então, a escola, na época em que o Bourdieu faz a pesquisa, ela é o espaço por excelência da apreensão do conteúdo, do conhecimento. Nos anos 60, você não tinha internet, celulares, nada disso, né? As instituições, digamos assim, totais ou disciplinares, era a família, a escola, a igreja, né? O exército. O próprio Bourdieu serviu o exército, foi para a Argélia, mesmo sendo professor universitário na França, né? Era uma obrigação para o francês e cuidar das revoluções que estavam acontecendo nas colônias, e ele vai servir o exército na Argélia. Ele diz numa entrevista que achava que a vida dele tinha acabado, né? Quando, na verdade, ele vai para a Argélia, até pela formação que ele tinha, ele foi fazer serviços mais burocráticos e passou a fazer estudos sobre os cabilas, né? Sobre o povo argelino de maneira geral, que foi muito importante para depois ele evoluir para a sua teoria. Dentro desse pensamento e dessa crítica que ele faz ao sistema, embora ressaltando toda a importância do sistema e da instituição escolar na sociedade, mas ele cria uma expressão bastante que tem um certo impacto, que ele chamou de excluídos do interior. Eu gostaria que o senhor comentasse essa expressão. O próprio Bourdieu é um excluído do interior, né? Ele vem de um povoado chamado Berne, né? Que fica muito próximo ali do País Basco, na Espanha, né? E ali se falava um dialeto, né? E ele, depois disso, o pai dele era um funcionário, era campesino, depois se tornou funcionário do Correio, estudou até 14 anos, a mãe estudou até 16 anos de idade, né? Então, dali, eles colocam ele no internato, depois ele vai, né, estudar no ensino correspondente ao nosso ensino médio, né? E depois começa, enfim, uma trajetória intelectual. Mas o que você imagina de uma criança que vem dessa origem social? Que
Então, que o destino é o destino que os colegas dele provavelmente tiveram. Se tornaram campesinos, se tornaram funcionários públicos, né? Enfim. Mas, então, quando ele fala desses excluídos do interior, a França é um país, por exemplo, que dá muito importância à questão de falar bem o idioma. Né? Quem já foi à França sabe que se você não falar bem o idioma, né, francês, você não vai ser muito ouvido. Né? E o Bourdieu sofreu isso. Né? Mas ele também prestou muita atenção, quando ele fez os estudos na Argélia, que ele via as pessoas que eram meio que expulsas do campo, não havia mais empregos, e vinham para a cidade. E o desajustamento dessas pessoas nesse outro espaço, né, que não é propriamente o espaço delas. O desajustamento do ponto de vista de como se comportar, de como buscar melhores condições de vida, de como se comportar num restaurante, num almoço, na escola, enfim. Né? Então, assim, além desses problemas que a gente estava discutindo, que tem relação com o capital cultural daqueles que vão para a escola de diferentes estratos de classe social, você tem esse que vem do interior, que vem da roça e que tem, digamos assim, um desajustamento ainda muito maior. E que vai sofrer o impacto dessa escola que parece que não foi feita para ele, de alguma forma. Exatamente, né? É interessante, às vezes, a gente pensar Paulo Freire e pensar Bourdieu, porque o Paulo Freire, a pedagogia dele é tão revolucionária, porque ele diz, né, vamos partir do universo vocabular do educando, né? Ou seja, não desprezar dos interesses aquilo, locais. Exatamente, não desprezar aquilo que você traz, e partir disso para noções e para uma visão e uma compreensão do mundo, né, em que você se apropria, mas não desprezando isso. O que o Bourdieu chama da violência simbólica é exatamente, você impõe uma cultura considerada legítima e expropria, né, e considera aquela outra cultura como não legítima, né, daquele menino, daquele que vem do interior. Alguns conceitos são chave para compreender, né, a crítica que o Bourdieu faz à escola republicana. Especificamente, a gente pode destacar capital cultural e hábitos. Gostaria que o senhor mencionasse um pouco esses conceitos, que parece que fazem parte de toda a construção intelectual, em todas as obras, etc. Sim, ao longo do tempo ele foi construindo, né, nessa sua sociologia, digamos assim, né, ele foi construindo alguns conceitos muito importantes. Eu acho que o conceito de campo é um conceito importante, o conceito de hábitos, o conceito de capital, né, são talvez os conceitos mais conhecidos e mais significativos. É claro que para o Bourdieu a sua teoria evolui de tal forma que ele já não consegue mais separar, né? Quer dizer, não é possível você compreender hábitos de campo, né? Quer dizer, a sociedade, de maneira geral, o espaço social, como ele gosta de dizer, que está atravessado por interesse de classe, né? Evidentemente, ele também não despreza o conceito de classe, né? Embora ele faça algumas críticas no sentido de que a gente não deve cristalizar esse conceito, ele quer sempre ver a classe em movimento, né? Vendo sempre as relações que se estabelecem no interior das classes sociais. Então, o conceito de campo é um conceito em que ele pensa esses diferentes espaços que se organizam no interior do espaço social mais amplo. Então, você tem o campo universitário, você tem o campo religioso, você tem o campo político, o campo do cinema. E nesses espaços há sempre agentes interessados, né? Há sempre polo dominante, polo dominado e há agentes interessados. Todas as práticas são interessadas em cada campo social. Certas hierarquias. Hierarquias, com certeza. Consagração, né, de pessoas. Poder. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco no campo da educação, né, os pedagogos classificaram Bourdieu como crítico reprodutivista. Quem classificou isso foram os intelectuais mais consagrados do campo naquele contexto. Né? Então, o conceito de campo ele é muito importante e o conceito de hábitos, em certa medida, está ligado a isso. Se você pensa, por exemplo, no campo religioso, há hábitos próprios do campo religioso. Né? Às vezes, uma pessoa ela participa do campo acadêmico-científico, ela se porta, nós estamos aqui preparando, né, conversando, contribuindo na preparação de uma aula, enfim,
né? Na sala de aula você sabe como se comportar, ao elaborar uma tese, uma dissertação, uma monografia, há regras, há normas, né? De comportamento, enfim, valores e modos de agir que são próprios daquele campo, né? Isso significa que o indivíduo ele incorporou os hábitos daquele campo. Ele sabe como pensar, agir, para aumentar o seu capital naquele campo, né? Mas se você é do campo científico, mas você está no campo religioso, você também... Lá você, digamos assim, você não é um sujeito proeminente, talvez você seja apenas um fiel. E lá você se comporta de um outro jeito. Ou alguém recém-chegado. Exatamente. Então, eu estou tentando mostrar que em cada campo social há um hábitos. Mas cada um de nós também carrega um hábito que é próprio da nossa trajetória social, né? Se você vem, por exemplo, estávamos falando de pessoas que vêm do interior, enfim, né, que têm uma origem social, migram do interior para a cidade. Se você normalmente pergunta para essa pessoa qual é a sua comida predileta, né? Você fala, se for aqui em Goiás, frango com piqui, alguma coisa desse tipo, né? Então, pimenta. Não adianta, quer dizer, essa pessoa pode, ao longo do tempo, né, experimentar outras coisas, porque o hábitos também, né, ele vai se ajustando a diferentes situações de aprendizagem, mas aquele gosto não muda muito, né? Não adianta você dizer para uma pessoa que é acostumada, por exemplo, a comer determinada coisa, ou a beber determinada coisa, que agora ela tem que passar para um outro hábitos que é próprio de uma outra classe social, que isso não vai rolar, né? Então, o hábitos são essas disposições que nós vamos incorporando dessas estruturas da família, da igreja, né, dos campos sociais aos quais nós fomos inseridos, né, no campo religioso, se for no campo político, militar e assim por diante. Então, essas disposições nós vamos incorporando. Significa que elas se tornarão a matriz que vai organizar a nossa percepção, nosso pensamento, nosso modo de agir, nosso modo de falar, né? Então, campo e hábitos são fundamentais, né, no pensamento do autor, né? E ajuda a gente a ver aquilo que acontece na sociedade de uma maneira mais dinâmica, porque você vai percebendo os comportamentos, a escrita, a fala, né? A ex-corporal de cada um, o modo de vestir, a cor da pele, tudo isso tem a ver com, né, componentes sociais importantes. E o outro conceito é esse, né, de capital cultural, que para ele foi fundamental para entender exatamente essa trajetória dos indivíduos, né? E que tem a ver com esse processo. Quer dizer, é claro que o hábitos evolui e é claro que os indivíduos também migram de um campo para outro. Quantas vezes você vê assim um religioso que virou político, não é? Ou alguém do campo acadêmico que se tornou religioso. Um certo trânsito aí. É claro que o Bourdieu também mostra que quando você migra de um campo para outro, acontece um tipo de danação, né? Se você era um professor universitário e você virou um pastor, né? Quer dizer, você vai ter dificuldades no campo científico. Se você era um professor universitário e virou político, você terá dificuldades no campo científico ou vice-versa, né? Então, os campos têm uma autonomia relativa, né? E eles preservam uma certa, digamos assim, pureza na sua forma de trabalhar. Significa que em cada campo há sujeitos que vão se capitalizando mais naquele campo. Às vezes a gente fala até por senso comum, fala assim, esse político tem um capital político muito elevado. Ou seja, ele é alguém capaz de dizer e os outros prestam atenção, né, no que ele diz e ele passa a pautar, né, a linha do partido, a linha que vai ser desenvolvida. Então, campo, hábitos e capital, né, e aí são diferentes formas de capital que o Bourdieu analisa, né, econômico, cultural, social, né, a rede de relações sociais, ela é fundamental. Capacidade de estabelecer, né, vínculos, né, casamentos. Exatamente, né, porque assim, ele pega, por exemplo, as três estratos sociais e diz assim, os mais ricos estão preocupados com o quê? Com a distinção social. Os de classe média estão preocupados em se projetar nisso, né? A pretensão social. Por isso investem nos filhos, na educação, tal, né?
E os mais pobres é a privação social. Ele não sabe se vai comer à noite, ele não sabe se vai ter dinheiro para pagar a luz, a água, não é? Então, esse ethos de classe, ele é importante às vezes para a gente entender como é que funciona, né? E como é que se constrói o hábitos, né? Atravessado por interesse de classe, e como é que esses indivíduos se distribuem nos diferentes espaços sociais. Professor, para encerrar, vou fazer mais uma última questão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o método de Bourdieu para ele fazer essas interpretações a respeito da escola. Eu acho que só essa pergunta levaria a gente a fazer um outro programa aqui, né? Uma outra conversa, né? Porque a questão do método do Bourdieu é de uma riqueza imensa, né? Um autor... A própria formação dele não é uma formação linear, né? Não é uma formação linear. Ela não surge na sociologia, ela vem de uma... um autor que se formou em filosofia, vai para o campo, né, da etnologia e depois migra para o campo da sociologia. E estudou inúmeros objetos, né? A gente falou aqui que ele, na educação, ele escreveu também sobre na educação, mas ele escreveu sobre política, sobre artes, sobre televisão, né, sobre a questão da dominação masculina. Quer dizer, ele usou, né, a sua teoria para pensar em inúmeros objetos. E nos últimos anos da vida dele, ele se dedicou muito a estudar o Estado, né, a origem do Estado, o papel do Estado, como é que o Estado atua, né, como é que o Estado se faz presente na vida da gente, né, desde do pré-natal até, né, a morte, né? Então, esses aspectos todos, né? A minha pergunta é no sentido de considerar o que alguns intérpretes chamaram de macrosociologia aplicada à educação, o que se difere, por exemplo, da microsociologia, de uma concepção eu destacaria, assim, mais local. No método dele, eu destacaria uma palavra, né? Que é assim... Pautada em dados estatísticos? Sim, isso sem dúvida, né? As pesquisas dele todas são muito alicerçadas em evidências estatísticas, né? Mas eu acho que uma grande preocupação do Bourdieu, que é quase uma vacina para a gente não se perder do ponto de vista do método, é olhar para as relações que acontecem dentro do campo, as relações que acontecem na instituição, as relações que acontecem no interior dos diferentes segmentos de classe, as relações que acontecem na trajetória dos indivíduos, na formação dos seus hábitos, né? Então, é um método muito dinâmico, né, que a gente poderia chamar, ele chama, né, de método relacional, né? Um olhar relacional, um olhar crítico relacional, né? Ver tudo em movimento e não como coisas cristalizadas e conceitos que às vezes você vai fazer uma pesquisa e na verdade quer evidências para apenas confirmar a teoria que você já tem na cabeça, né? Para o Bourdieu, o conceito de classe, por exemplo, era um conceito meio petrificado nesse sentido, que não ajudava. É muito mais interessante você compreender o que fazem os 100 maiores bilionários brasileiros, né, entender o modus operandi desses homens, para você entender o que é, né, a classe social dominante, do que... Justificar uma ideia então, assim, pré-flexível. Exatamente. Então, a pesquisa, ela requer, às vezes, ir por caminhos que antes não haviam sido pensados, mas olhar sempre para as relações sociais no interior do seu objeto. Professor, eu gostaria de agradecer pelo bate-papo que nós tivemos a respeito de Pierre Bourdieu. Foi bastante esclarecedor, acho que ajudou substancialmente aos nossos alunos e acho que a mim também. Para vocês, eu espero vocês no próximo encontro. Espero que tenha sido bastante proveitoso este momento, bastante agradável. Até mais.